Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao estudo da Escola Dominical na Revista dos Jovens, Os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Hoje nós estamos com a lição 5, de 4 de fevereiro de 2024. O título é As Falsas Doutrinas. O texto principal: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. Resumo da lição: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Leitura semanal, que estará na descrição do vídeo, assim como o texto principal e o resumo da lição. As referências bíblicas também estarão, vou ler apenas o título. Na leitura de segunda, a diferença entre o justo e o ímpio. Na terça, a mentira não prosperará em uma igreja doutrinariamente saudável. Na quarta, o falso ensino é uma característica do anticristo. Na quinta, o abandono da verdade de Deus resulta em depravação. Na sexta, o castigo dos falsos profetas. No sábado, o cuidado com os ímpios e os falsos mestres. Texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. O texto bíblico diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada tira a sensibilidade, então quer dizer, a consciência está insensível por causa das mentiras, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, esse aqui é o texto bíblico. Conforme nós falamos aqui, as pessoas recebem o falso ensino e elas têm a mente cauterizada, elas ficam com a mente insensível. Depois a gente chega com a verdade, falando a verdade, e as pessoas resistem, porque elas estão com a mente cauterizada por causa dos falsos ensinos, por causa das doutrinas dos demônios. Introdução à lição. Esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. Item 1, doutrina de demônios. 1.1, doutrina de demônios. O que são? Dentre as muitas expressões que as Escrituras Sagradas utilizam para se referir ao falso ensino, está doutrinas de demônios. Mas afinal, o que significa doutrinas de demônios? O termo demônios aparece somente esta vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de mistério da injustiça. Portanto, a expressão doutrinas de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra.
Número 2, a doutrina de demônios e as suas produções. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras sagradas, promovendo a inimizade contra Deus. Seus resultados apontam para isso, conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Então aqui o crente, o cristão, quando ele tem contato com uma doutrina de demônios, como a apostasia, ele corre o risco de apostatar da fé, se ele não estiver bem alicerçado na doutrina bíblica. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus. E também tem a questão de conforme nós falamos, essas doutrinas de demônios, elas cauterizarem a consciência das pessoas, elas tiram a sensibilidade da mente, a pessoa ela fica insensível à mensagem do Evangelho, ela está cauterizada, ela está dominada por uma mensagem que não é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Então essa é a estratégia do diabo, trazer confusão para a igreja, trazer divisão, corromper cristãos e, do lado de fora, impedir que as pessoas venham para a igreja para ouvir o Evangelho. Número 3, o enfrentamento às doutrinas de demônios. O texto no qual Paulo trata sobre doutrina de demônios oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. O texto foi escrito enquanto a igreja em Éfeso estava sofrendo com os ataques e os danos das falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra, ou seja, crescer no conhecimento da palavra. Logo, a referência feita às doutrinas de demônios é parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado se refere a alimento, ou seja, a forma de enfrentar a denominada doutrinas de demônios é pela pregação do Evangelho e da boa doutrina, pois isso é que alimenta e preserva o rebanho de Deus. A primeira estratégia da igreja deve ser ensinar a palavra de Deus para proteger os seus membros das falsas doutrinas. E também capacitá-los, mediante o ensino da Bíblia, para fazer a apologética cristã, para fazer a defesa da fé cristã, para fazer a defesa da Bíblia e também capacitar os cristãos a pregar o Evangelho para as pessoas e também convivendo com alguém que está se inclinando para uma doutrina falsa, para uma heresia, a gente ter condições de trazer essa pessoa para a presença de Deus. Então, não só preservar os cristãos dentro da doutrina, mas também resgatar as pessoas que estão sendo enganadas por elas. A doutrina falsa, Resgatar as pessoas que estão sendo enganadas pela doutrina falsa e fazer a defesa da fé cristã também, quando for necessário. Tudo isso é preciso ter o conhecimento bíblico. Primeiro, para a sua saúde espiritual, para você ficar firme na presença de Deus. Segundo, para que você possa fazer uma apologética cristã, ou seja, defender a fé cristã, baseado na Bíblia. E terceiro, que você tenha condições de buscar pessoas que estão indo para o engano e trazê-las para a presença de Deus. Tudo isso é necessário que o cristão procure se preparar para isso. Ele cuida de si mesmo
Ele leva a palavra para evangelizar e ele resgata vidas que estão sendo engolidas por essas doutrinas falsas. Número 2, a sedução das falsas doutrinas. 2.1, a sedução da idolatria. A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que a adoração a ídolos. É tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso, Jesus afirmou que o coração do homem sempre se voltará para o seu tesouro. Mateus 6:21. O que domina o coração humano torna-se um objeto de sua adoração. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o Todo-Poderoso. É exatamente o contrário do que diz Lucas 9:23, né? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, tudo isso é um conjunto de decisões para nós nos preservarmos e perseverarmos na presença de Deus. Então, quando se abre mão, quando se diz que não precisa negar a si mesmo, que não precisa carregar a cruz, que não precisa se empenhar para andar no caminho estreito, e esse discurso, ele atrai, porque é um discurso de facilidades, de caminho fácil, um caminho de flores, né? Não tem pedras, não tem espinhos, tem somente flores, um caminho todo florido para seguir. Então as pessoas escolhem esse caminho, mas muitas vezes a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O único caminho que nos leva à vida é Jesus Cristo, amém? Devemos negar a si mesmo, cada um de nós negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, conforme nos ensina Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23. 2.2, a sedução do relativismo. Nós vamos trabalhar aqui, irmãos, 3 textos, tá? Três conceitos. Foi a questão da idolatria, o relativismo e o hedonismo. É importante a gente aprender a definição deles. Relativismo. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável e nem absoluto. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância, ao ambiente e à necessidade dos envolvidos. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus. E é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina e que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Então, conforme nós já consideramos, a Bíblia é a única regra de fé e a Bíblia é a autoridade espiritual. Não existe outro livro que tenha autoridade espiritual sobre a vida do cristão a não ser a Bíblia. É a única autoridade espiritual. Se há outros livros, se há um segundo evangelho, os escritos de não sei quem, tradição, documentos da igreja, tudo isso não tem autoridade espiritual. A única autoridade espiritual para a igreja, para o verdadeiro cristão, é a Bíblia. Número 3, a sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. A cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem,
que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz, ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, faça o que quiser para que você seja feliz e se sinta bem. Deus quer o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira, mas o caminho para isso é obedecer aos princípios absolutos da palavra de Deus. O hedonismo é o termo técnico e atual para aquilo que Tiago chamou de deleites, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem, somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar a verdadeira felicidade. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar da verdadeira felicidade. Portanto, a idolatria, o relativismo e o hedonismo, os três conceitos que eu falei, a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos bases para toda sorte de falsa doutrina. Vencê-los é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas principalmente a sua raiz. Número 3, não se deixe enganar. 3.1, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores, pois Jesus e alguns dos seus servos advertiram-na a este respeito. Portanto, as falsas doutrinas não são e nem podem ser uma surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja em Éfeso havia sido predita pelo próprio Paulo. Ele sabia que depois de sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho. Logo, o surgimento e a ação de falsos mestres no seio da igreja não era uma novidade para aqueles irmãos. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e Ele bondosamente nos alerta, mediante a sua palavra, sobre os perigos que nos cercam. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. Tem a palavra de Deus, tem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, uma igreja baseada na palavra de Deus e tem a presença do Espírito Santo. Essa igreja ela não vai ser enganada, esse cristão não vai ser enganado. Irmãos, eu considerei aqui, porque é pertinente a gente falar sobre isso, trazer uma luz a respeito disso. Não está na lição, mas eu acho que para enriquecer a aula é interessante. Eu falei para os irmãos que tem apologia. O que é apologia? Apologia é quando você defende um posicionamento. Pode ser uma apologia com relação a medidas econômicas, pode ser uma apologia com relação a questões políticas, pode ser apologia com relação às questões religiosas. Apologia é você defender um posicionamento. Apologética é o ato de defesa. Então, a apologética cristã é quando a gente está defendendo a fé cristã. E nós temos dois tipos de heresia. Nós temos a heresia. Imagina que a revista seja a igreja. Nós temos a heresia que vem de fora para dentro. Ela vem de fora para dentro da igreja. Essa é uma heresia externa. Então, você vai fazer uma apologética cristã, né? uma defesa da fé cristã externa. Por quê? Porque você vai defender uma mentira que vem de fora. Agora, às vezes, a heresia ela nasce de dentro da igreja.
Igual aquela questão lá de Himeneu e Fileto, falando que a ressurreição já tinha acontecido. Aquilo foi uma heresia que nasceu no seio da igreja, foi uma heresia interna. Então a apologética ali foi feita internamente, né? Ou seja, já que a heresia brotou de dentro da igreja, Paulo já fez uma apologética interna. Dentro da igreja ele fez a defesa da fé cristã. Por quê? Porque a heresia brotou daqui de dentro da igreja. Agora, tem heresias que vêm de fora querendo entrar dentro da igreja. Aí já é uma apologética externa. Eu estou falando isso porque nós estamos falando sobre heresias, sobre falsas doutrinas. E tem falsas doutrinas que vêm de fora, para bombardear a igreja. Mas tem falsas doutrinas que brotam de dentro da igreja. Então, se você vai fazer uma defesa, opa, isso aqui dentro da igreja não, isso aqui não está de acordo com a Bíblia não está de acordo com a doutrina dos apóstolos não. Então, isso é uma apologética interna, você está fazendo a defesa da fé cristã internamente, porque foi uma heresia que nasceu de dentro da igreja. Agora, se vem as heresias externas, você vai fazer apologética externa, você vai combater a heresia que está querendo penetrar na igreja. Entendeu? Então tem heresias que querem vir de fora para a igreja, para dentro da igreja, mas tem heresias que brotam dentro da igreja. E a igreja precisa se levantar contra essas heresias, contra essas práticas que não estão de acordo com a doutrina dos apóstolos. Quer ver uma? Sem querer criar polêmica? Em nome do Eterno vai dar tudo certo. Em nome do Eterno? Paulo disse, tudo aquilo que fizerdes, seja palavra, seja em ações, fazei-o em nome de Jesus Cristo. Fazei-o em nome de Jesus Cristo. Jesus disse, quando fizerdes uma oração em meu nome, então, aquilo que a gente faz em nome de Jesus. Esta é a doutrina dos apóstolos. Os irmãos entenderam? Por que em nome do Eterno? Quem é que usa a palavra eterno? Quem usa a palavra eterno são os judeus, porque eles não mencionam o nome de Deus. Então, eles se referem a Deus como eterno. Mas nós somos cristãos, nós temos a doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que fizerdes, quer seja palavra, quer seja em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo. Né? Fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Na hora que eu fizer uma oração, eu vou fazer em nome de Jesus. Né? Então, é a doutrina dos apóstolos. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Número 2, desmascarando o engano doutrinário. Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com a sua partida, trabalhariam para disseminar falsos ensinos. A crueldade, a característica dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, é a crueldade. Em outra ocasião, esses falsos mestres aparecem como homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios, e ele aparece em outro texto no qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias. Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. Não tem como. Vai chegar a luz, a obra das trevas vai se manifestar. Não tem como. Você vai confrontar com a Bíblia, você vai confrontar com os ensinos dos apóstolos. Você vai ver que tá errado. Opa, peraí. Não é assim que está no Novo Testamento. Essa prática não é assim que está no Novo Testamento. Tem alguma coisa errada aqui. E ora a Deus, pede ao Espírito Santo o discernimento. Amém? Então, porque às vezes vem, como falei, a heresia ela vem de dentro da igreja ou ela vem de fora. É necessário ser vigilante.
Item 3. Como se proteger do engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada pelo engano de falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. A unidade saudável, as pessoas vivem em unidade, uma se preocupando com a outra, uma suportando a outra em amor, amando uns aos outros. Há uma unidade dentro da igreja. É mais do que união. União é quando você tem um objetivo. Aí você tem um objetivo em comum com outras pessoas. Aí você se une àquelas pessoas para você atingir aquele objetivo. Atingir o objetivo, cada um vai embora. Igual o grupo de estudo, por exemplo, vai apresentar um trabalho na escola. Juntou 5 ali, apresentou o trabalho, tirou nota 10, aí desfaz o grupo, cada um vai embora, mas enquanto era para apresentar o trabalho, estava todo mundo unido, um ajudando o outro, preparando o material. Tirou a nota 10, o que acontece? Acabou o grupo. Por quê? Porque o objetivo era apresentar o trabalho. Agora, a unidade não. A unidade tem um objetivo comum. A igreja tem um objetivo comum, que é a salvação, que é viver uma vida em Cristo. Mas ela tem mais do que isso, ela tem sentimento, ela tem empatia. Empatia é quando você sente o que o outro, você procura sentir o que o outro está sentindo, você se coloca no lugar dele, aí você ajuda, você ama aí na igreja ao amor um pelos outros, suportar em amor, ser apoio em amor. Paulo disse: suportai-vos em amor. Esse suportar é ser suporte, é ser apoio. Não é tolerar, não, é ser apoio. É ser suporte do irmão, às vezes o mais fraco na fé, o mais necessitado, o mais sensibilizado naquele momento. Então tudo isso é só a unidade da igreja que permite isso. E isso traz força para a igreja. Então aqui nós vemos a unidade saudável do corpo de Cristo. Também promove, né? Que também promove a proteção para não cair no engano da falsa doutrina. Finalmente, continuando a leitura, finalmente o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos gentios é Paulo, né? Finalmente o apóstolo dos gentios oferece uma outra arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. A expressão falsificar nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam vinho com água, enganando assim aos seus compradores. Desse modo, a lição aqui é que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano da falsa doutrina. A sã doutrina é a doutrina dos apóstolos, aquele que eu falei. Não tem nenhum ensino a ser agregado à Bíblia. A Bíblia ela já traz a revelação completa para nós. E ela tem que ser interpretada corretamente, para que não haja engano. Então é diante disso que Paulo ele fala que a gente tem que perseverar na doutrina, né? E assim a gente vai ficar protegido do engano. Por isso precisamos estudar a Bíblia, precisamos procurar aprender as doutrinas bíblicas, conhecer as diversas doutrinas bíblicas, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a pré-existência de Jesus, que Jesus existia antes da fundação do mundo, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a trindade divina. São doutrinas muito atacadas pelas heresias, muito questionadas pelas heresias. Os cristãos precisam conhecer a Bíblia, a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. Amém? Conclusão: as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas.
Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e propagação da sã doutrina. Então, aqui a lição de hoje, ela reafirmou o compromisso que a igreja tem que ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Por que ensino? Para fortalecer os cristãos. E a propagação, para nós levarmos o evangelho e trazer vidas para Jesus e ajudar pessoas que estão sendo enganadas pelas seitas e heresias e trazê-las para a presença de Deus. Hora da revisão. Número 1. O que são doutrinas de demônios? São 5 perguntas com respostas, irmãos, que estão na descrição do vídeo. O que são doutrinas de demônios? Todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Quem produz e promove as falsas doutrinas? São produzidas por Satanás com o propósito de fazer o crente se apostatar da fé. E aí eu acrescentei um comentário aqui. E endurecer e confundir o coração do incrédulo, daquele que ainda não teve uma experiência com Jesus. Endurece, deixa cauterizada a mente dele, endurece o coração dele e confunde ele, deixando ele confuso em relação à pregação do Evangelho, em relação à mensagem do Evangelho. Número 3. Como enfrentar a chamada doutrina de demônios? Pregar, viver e desenvolver a palavra de Deus, a pregação do Evangelho e da boa doutrina, da sã doutrina. É pregar o Evangelho, irmãos. Inclusive, resgatando, acho que foi aqui também nessa lição que eu comentei, dentro do possível, a gente, entre aspas, bombardear esses aplicativos de mensagens curtas, a gente levar a palavra de Deus para esses aplicativos, para as redes sociais e compartilhar a palavra de Deus falando da salvação em Jesus, falando que Jesus transforma a nossa vida, que Ele nos dá uma nova vida, amém? E isso é importante, porque quando a gente semeia essa palavra, as pessoas vão recebendo essa mensagem, então a palavra de Deus não volta vazia, isso vai trazer fruto para a obra de Deus, amém? Então, é a propagação do Evangelho, não só pregando com distribuição de literatura, de folheto, ar livre, visitas, evangelismo pessoal, mas também procurando utilizar as redes sociais, os aplicativos de vídeos curtos para levar uma rápida mensagem de salvação para as pessoas. Número 4, segunda lição, o que é relativismo? É a crença que afirma que não existe verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Número 5. O que é hedonismo? É a busca desenfreada e sem critério do prazer. É a busca do prazer a qualquer custo. Foram os 3 conceitos, que eu chamei a atenção para a gente memorizar um pouco o significado deles. A idolatria, o relativismo e o hedonismo. Assim, meus irmãos, nós terminamos mais uma lição, a lição número 5. Estamos estudando sobre as falsas doutrinas, amém? Compartilha a lição com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.